Graças a Há Deus. 4 dias atrás, cadê a Jane? Está sentadinha ali? A Jane existe leão de chácara e leão de agenda. A De Jane é agenda. leão de agenda. Mas É da tribo de Judá, mas olha obviamente. só, comigo o leão de chácara é uma gatinha carinhosa que me liga sempre com todas as precauções e antecipações. Mas ela, na última conversa que a gente teve, eu falei, então tá bom, quarta-feira eu estou esperando, não tendo mais ligação, tá certo tudo e tal. Aí eu falei, olha, diga para Marina que a gente está aqui orando, pedindo a Deus isto e aquilo outro e tal, e, enfim, várias coisas que ela lembra. Aí que no meio dessa situação toda, que o Senhor a segure e a conserve. Amém. Um dia depois do outro com a mesma integridade. Amém. Aí ela falou, olha, Deus permita que seja assim, porque o ano que vem é um ano longo e é tanta coisa que acontece no ano que às vezes não tem nem nada a ver com a pessoa, mas tem a ver com quem está à volta. À volta. E, por exemplo, eu não sou um inocente dessas histórias. Eu já tive muito embate público na vida. Eu fiquei 12, 15 anos só sendo bem tratado, como um ser que levitava. Entre 89 e 98, 99, só falavam bem de mim. Era um homem que andava acima do bem e do mal. Aí, de repente, em 98, a história do Dossiê Caimã, que é uma história longa, onde eu era assim uma pulguinha e havia um panteão de deuses importantes, mas eu era o único que não tinha nenhuma ligação política, era o cara ideal para ser jogado naquele fogo. Eu tinha tido problemas anteriores, tipo com Marcelo Alencar, César Maia, por ciúmes deles na Fábrica de Esperança, aprontaram comigo a beça publicamente. Nunca tinha sentido essas angústias. Mas na época do Dossiê Caimã, foi uma vontade assim de morrer, de sumir, de desaparecer, de apertar um botão de extinguish e você sumir dali. E você vê os filhos, é a coisa mais angustiante que tem, é você ficar vendo os filhos em estado de perplexidade, sem saberem o que fazer, para onde ir, cercados de questionamentos e de pânicos e de surpresas a respeito do caminho do seu próprio pai. Então esse tipo de coisa gera em mim carinhos e cuidados profundos. Por exemplo, no caso aqui do Arruda e do Panetone, não é? O Panetone tem que ser denunciado, mas todo dia eu peço a Deus que ele coma o pão da vida. Porque se não separar o Panetone do pão da vida, você está fazendo inimigos em nome da verdade, ao invés de estar tentando reconciliar os equivocados com a perspectiva da verdade. E é aí que eu queria começar a lhe fazer algumas perguntas mais dentro do nosso momento político. Como foi que chegou aos seus ouvidos o Mensalão? Considerando que ali tinha uma figura como José Dirceu, um grande ideólogo do partido, uma história enorme, um estrategista, um homem frio nas avaliações. Eu não posso dizer que eu sou amigo do Dirceu, mas a gente teve muitas conversas na vida, algumas importantes. Sempre foi sóbrio e sensato. Como foi que essa coisa bateu em você? Olha, era um misto de surpresa, de tristeza e muitas interrogações, né? Porque o PT primou muito essa coisa da ética, né? E de repente nós estávamos ali na Berlinda, e aquilo era muito avassalador, né? Agora, o que era mais cruel era a tentativa de generalização. Porque o PT hoje tem 1.600.000 filiados, me parece, né? Na época, acho que ainda tinha menos. Mas você pegar o erro de algumas pessoas, ainda que essas pessoas fossem muito importantes e representativas, né, do partido, e generalizar isso para o PT como um todo, para a sociedade civil petista, era uma coisa muito cruel, né? E eu me sentia incomodada com essa generalização, porque eu sei
que a grande maioria das pessoas continuam acreditando e lutando por essa ética, por esses valores. Então, tinha esse duplo incômodo. Incômodo de que aquelas pessoas estavam envolvidas, a certeza de que se aquilo estava sendo denunciado, utilizando inclusive a nossa própria forma de agir com as denúncias, deveria ser investigado e comprovado, deveria ser punido. Ao usar-se o critério que o PT usou nos 20 anos anteriores, aquilo não podia ter ficado daquele jeito. Não, de jeito nenhum. Né? Teria que ser investigado com todo rigor, teria que ser punido com todo rigor, havendo culpados. Né? Mas não se podia fazer as generalizações. E aí eu aprendi um pouco o sentido também das generalizações. Né? Porque quando alguém do PDS, do PMDB, do PSDB, de quem quer que fosse, cometia um erro, a gente também dizia que era o PMDB, que era o PDS, que era... Os erros do Maluf viravam os erros de todos os arenistas, ou enfim, os membros do partido dele. E quando isso aconteceu com o PT, também foi uma aprendizagem... Uma transferência arquetípica na mesma hora. Muito forte para mim. Não é? E obviamente que você tem um sofrimento, porque são pessoas do seu relacionamento, que você tem respeito, que você tem até relação de amizade, né? E pessoas importantes, né? O ministro da Defesa era uma pessoa muito importante para o presidente Lula, né? E quando aquilo aconteceu... Continua sendo, né? Criou... Ele pode não estar ali na ativa, mas ninguém tem dúvida do quão importante ele é hoje. Criou a importância dele é medida o quanto era pela que ela continua sendo ainda hoje, mesmo depois de tudo que aconteceu. Né? Isso dá a dimensão da importância. Da visceralidade do E o que vínculo, eu tenho pedido a Deus é que, desde o início, né, é de que isso possa ser investigado com todo rigor, que seja esclarecido, punido no que deve ser em relação a todos os casos, e que se faça justiça, né? Que se faça a justiça. Eu não quero um tio de injustiça com ninguém, né? Com ninguém, nem com a Arruda, nem com o Zé Disseu, nem com ninguém, mas que se faça a justiça, né? Para que a gente possa ir aos poucos passando esse país a limpo, né? Vem me ver TV, o canal é você.